Ei, amigos do meu canal, meu bom dia a vocês aí. Fala aí dos quatro grandes clubes carioca de futebol: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro 2025. No sábado, amigos do meu canal, Red Bull Bragantino enfrentou o Botafogo lá em Bragança Paulista e o atual campeão brasileiro perdeu por 1-0 para o Red Bull Bragantino. E o Vasco da Gama, hein? O Vasco da Gama não estava lotada a barreira, mas tinha bastante torcedores, bastante mesmo torcedores, aonde a barreira no sábado virou baile, a barreira Vasco da Gama virou baile e o Vasco da Gama venceu por 3-1 o Sport de Recife. 2 gols do Verratti. Verratti faz gol a dar com pau. Verratti é goleador, Verratti é artilheiro do Clube de Regata Vasco da Gama. Que loucura! Vasco 3, Rian finalizou o terceiro e foi 3-1 Vasco da Gama diante do Sport de Recife. Mais uma derrota do Sport de Recife e o Vasco da Gama consegue enfim, após perder por 3-0, o Corinthians consegue enfim vencer essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já o Flamengo foi lá no Rio Grande do Sul, lá na Arena do Grêmio e venceu o Grêmio por 2-0. Outro artilheiro, outro goleador, Arrascaeta fez 2 gols, esse é goleador, esse faz gol no Flamengo, a dar com pau, que coisa. Os gringos, amigos, aqui no meu Rio de Janeiro, no futebol carioca, tem mandado a ver, tem sido goleadores, tem feito e faz feito histórias nos clubes carioca, faz história a todo instante aqui nos clubes cariocas. E o Fluminense conseguiu vencer por 1-0, Renato Gaúcho, o cara tá mandando ver, e venceu aí a segunda no Brasileirão no comando do Renato Gaúcho, após ter um início muito ruim com o Mano Menezes. Perdeu lá em Fortaleza, pro próprio Fortaleza por 2-0 e depois ganhou do Red Bull Bragantino por 2-1 e ontem ganhou do Santos do Neymar por 1-0. Samuel Xavier fez o gol da vitória do tricolor das Laranjeiras. Se você torce para o Botafogo perdeu por 1-0, mas não vai deixar de compartilhar. E o Vasco da Gama do Verratti e companhia conseguiu uma brava vitória por 3-1 do Sport do Recife. E o Vasco da Gama tá indo bem no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Vou falar já a tabela para vocês dos 4 grandes cariocas de futebol aqui do meu Rio de Janeiro. Fluminense 1 do Neymar. Neymar entrou no segundo tempo e não teve pro Neymar, não deu pro Santos, e o Santos perdeu mais uma e o Fluminense ganhou mais uma com Renato Gaúcho no comando do futebol do time das Laranjeiras. Primeiro colocado, Flamengo é o primeiro com lá na frente, é o primeirão número 1 lá da tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama com a vitória sobre o Sport é o 4º colocado, tá indo bem o Vasco da Gama. O Fluminense é o 5º colocado e o Botafogo, atual campeão brasileiro, é o 10º colocado. Isso aí, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Falei do futebol carioca, os times cariocas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Claro, ainda é a primeira, segunda, terceira rodada e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama está em 4º, Fluminense seguindo ali o Vasco da Gama na 5ª colocação e o Botafogo perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0, é o 10º colocado. Se você gostou, compartilhe e toque o sininho, porque Campeonato Brasileiro, futebol carioca também é comigo, é no meu canal. Valeu, amigos do meu canal.